Paraty Trackfield, Paraty G4 é um bom carro usado? Quais são os cuidados que você tem que olhar? Quais são os itens e problemas mais comuns desse carro? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no Autos TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Primeira coisa, eu te desafio a achar uma Paraty G4 inteira como essa daqui. Essa é a versão Trackfield, ela fez muito sucesso ali em meados dos anos 2000, ela era a Paraty G4, que na verdade era um G3 com facelift. Tá muito difícil de achar um carro desse inteiro, principalmente completo, mas esse modelo fez muito sucesso no mercado e depois no mercado de usados também. Essa é a Paraty Trackfield baseada na G4, né? A geração 4 da Paraty, que na verdade era a segunda geração do Gol e da Paraty, só que com um facelift mais pesado. E esse carro fez muito sucesso no mercado, não era só pela parceria, né? Que era com a marca de roupas fit, ali a Trackfield naquela época, mas sim porque ela tinha um visual aventureiro e vários itens a mais em relação à Paraty. Esse modelo vendeu bastante, né, no mercado. Essa daqui é uma unidade na cor preta, é ano 2006, com motor 1.6 AP Flex, 8 válvulas, e ela tinha como principais características o visual e a proposta aventureira. Era uma resposta ali ao sucesso da Palio Weekend, que era concorrente direta desse carro aí, as peruas nacionais, né, ela fazia muito sucesso. E aqui ela tinha uma proposta um pouco mais aventureira. Ela tinha 10 diferenças em relação à Paraty e algumas simplicidades que são típicas da família do Gol, Paraty, Saveiro, G4, né? Primeira coisa, a gente olha, a dianteira da Paraty Trackfield era muito diferente em relação aos outros modelos, né? Primeiro que ela escondia o fato de não ser pintada. Ela era um para-chocão simples na cor cinza, com este aplique aqui, tá vendo que é na cor cinza claro, e com esses parafusinhos aqui, tá vendo, ó? A grade também era cinza com o símbolo da Volkswagen para dar aquele ar mais robusto, né? A gente não tinha SUVs compactos ainda nessa época, e carro familiar era justamente uma boa perua, e a Paraty fazia muito bem esse papel. Vamos lembrar, ela tinha rodas e pneus de aro 15, né? E esses pneus aqui, essa roda, aliás, ela tinha esse acabamento cinza, tá vendo, ó? Meio que no padrão da grade do carro, com esses parafusinhos de fixação, que não é um parafuso de fixação da roda, o parafuso daqui, ele era só meramente decorativo. E a suspensão dela era 27 milímetros mais alta em relação a versão padrão. Tudo isso para combinar ali com essa proposta de carro aventureiro. Mas ela escondia aquela simplicidade do Gol, né, do G4 que eu falei para vocês. O espelho retrovisor pintado na cor do carro, era um item que vinha de série. Ela tinha esse rack de teto, que também era um item de série, e esse defletor de ar, que também seguia o padrão do para-choque, não era pintado, e era um item diferenciado ali em relação às outras Paratys, a normal, que não era com acabamento com a versão Trackfield. A traseira dela seguia também essa simplicidade da linha do Gol G4 e da Paraty G4, obviamente. O para-choque dela também era sem pintura, né, nessa cor cinza, né, praticamente sem acabamento. No preto dá um contraste legal. Ela tinha essa soleira aqui também, tá vendo? Uma soleira cinza, né? Mas bem de efeito decorativo. Basicamente, externamente, era exatamente isso que o carro tinha. Ah, quase esqueço de falar, ele vinha com esse adesivo aqui, que muita gente até comprava depois, só para colocar, escrito Trackfield, aplicado na parte inferior da porta. Esse adesivo cinza, né? Esse friso cinza, também era para vir junto com o adesivo, e esse friso superior já fazia parte do carro. Mas basicamente era isso aí, a Paraty Trackfield. A motorização desse carro era o famoso motor AP, e estava disponível no G4 tanto 1.6 quanto 1.8, que era um pouquinho mais potente. Essa daqui é uma Trackfield ano 2006 com motor 1.6 AP, que era o Flex, né, de 101, 103 cavalos, na faixa de 14 kg de torque, 183 km de máxima e 0 a 100 em 11,4 segundos.
E é um motor assim, né, sem segredos, motor 8 válvulas, com injeção multiponto Bosch, um radiador, embreagem, tudo de manutenção bem simples, era isso que fazia esses carros rodarem até acabar. Nessa época a gente ainda tinha alguns luxos, né, como por exemplo a manta térmica ali embaixo, a manta acústica fazia parte, a manta acústica quase que total aplicada aqui, ó, pecinha original. Mas era isso, uma mecânica bem consagrada, câmbio manual de 5 marchas e por isso que eram carros aí bem conhecidos e feitos para rodar e rodar bastante. O carro 4 portas nessa época já estava ali, já tinha caído nas graças, né, do pessoal. Então a gente tem nesta Paraty Trackfield as 4 portas e a gente olhando bem aqui para os bancos e o acabamento, a gente vai ver que ela mescla a simplicidade do Gol G4, né, que era todo aquele acabamento cinza de plástico, né? Como já existia o Polo, a Volkswagen deixou o Gol, a linha Gol, num downgrade, né? Num grau inferior ali de produto. Então por isso que o acabamento dessa época é bastante simples, mas é legal que é característico da época. E na Trackfield ela tem mais porta-objetos. Os bancos aqui são exclusivos porque eles são tecido com a lateralzinha de couro. O bordado Trackfield aqui, ó, tá vendo? Cinza. E ela tem esses porta-objetos aqui atrás do banco, na lateral também. Isso na época chamava muita atenção. Tinha porta-objeto na porta, em cima do porta-luvas. Mas quando você entra no carro mesmo, você nota aqui, e olha que essa daqui é completa, era um carro bastante simples, né? Bastante simples de painel, de informação, de instrumentação. Ela tinha como opção CD player, você podia acrescentar, mas ela já vinha com ar-condicionado e com direção hidráulica, então para a época e o vidro elétrico, ela era um carro completo. Tinha um retrovisor também, um retrovisor com ajuste elétrico, né? Mas era basicamente a Paraty que a gente conhecia. Agora, para você que me segue aqui no Autos TV, bora conhecer o lado de manutenção desse carro. É simples, sem segredos, mas se você vai comprar uma Paraty G4, eu vou te dar dicas do que você vai encontrar e o que você vai pesquisar de itens que são comuns de dar problema nesse carro. Então não deixa de se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar aí seu comentário. Ah, ela tinha também a soleira, ó, a soleira escrito Trackfield, que era aqui um adesivo, né, aplicado aqui na base, escrito também o nome da parceira da Trackfield. A pedaleira também, elas tinham um acabamento metálico, tudo para combinar com o estilão aventureiro da Paraty. Aqui a gente tinha, lógico, como destaque, né, desse carro, sem dúvida, o bagageiro. Ela tinha um bom porta-malas, muito melhor que do Gol, muito melhor do que outros carros, e as famílias gostavam muito da Paraty por conta disso. 437 litros de capacidade. A Trackfield vinha com o banco bipartido para você poder baixar uma parte ou as duas partes e aumentar ainda mais a capacidade de carga da perua. Ah, e ela tinha também o destravamento do porta-malas por aqui, para você poder destravar e acionar, e ela tinha o alarme na chave também. Isso não era muito comum nos carros nacionais, só as versões mais completas é que traziam isso. Legal, agora que você já conhece o carro e as diferenças em relação à Paraty normal, a gente vai seguir mostrando pontos positivos e negativos. Depois eu vou falar do custo de manutenção dela, que você vai ver que é bem simples, sem sustos. Eu acho que a maior tarefa, a mais difícil de cuidar de uma Paraty, é achar uma inteira com preço legal, porque as que eu vejo por aí anunciadas estão bem acima da FIP, ela é quase uma neocolecionável aí no mercado, mas é um carro bem bacana. Agora, como pontos positivos, se você achar uma Paraty bonita aí G4 para comprar no mercado de usados, vamos lá, é um carro muito confiável. Essa mecânica 1.6, é 1.8 também, a 1.6 é muito confiável, a manutenção dela é muito barata, você encontra peças em qualquer lugar, qualquer mecânico sabe mexer, acertar ponto, não tem segredo. É um carro bastante confortável também, por ser uma perua, né? Bem versátil, carrega muita coisa, carrega gente, né? Tem esse lado bom. E ela é muito espaçosa, porta-malas 437 litros, com banco baixo você consegue levar mais de 1000 litros. Com certeza é um carro bem versátil quando você acha ela, encontra uma Paraty aí pelo mercado dando sopa, como a Paraty Trackfield. Agora vamos falar de pontos negativos da perua Paraty, né? Primeira coisa, o isolamento acústico do carro por conta do acabamento plástico. Costuma fazer muito barulho, sempre foi queixa
de quem tinha esse carro na época, né? Os coxins do motor e do câmbio também duram pouco, eles vibram bastante, duram pouco, mas é uma peça que não é cara. E os freios também se desgastam com muita rapidez. E na época, e ainda hoje, ela ainda é um carro muito visado para roubo. Tem que ter muito cuidado com a Paraty estacionada na rua, que o pessoal leva mesmo. Agora, você achou uma aí? Foi lá olhar uma Paraty anunciada na internet, viu numa feira de carros lá no Auto Show, achou o carro legal. Eu vou contar para você alguns problemas crônicos. Eu falei ponto positivo e negativo, vou falar alguns problemas crônicos desse carro para você ver num take só. O que você tem que olhar, né? Além da manutenção muito básica de abrir o motor e olhar o nível de óleo, filtro, ruídos, né? Se o carro está acelerando bem, se está com o freio barulhento. Essas são coisas básicas que você tem que usar, que você tem que adotar. Mas primeira coisa que você vai olhar, abrindo aqui o carro, você vai olhar um detalhe, que é as borrachas. As borrachas desse carro, o pessoal disse que elas costumam ressecar. Aqui esse veludinho, ó, ele já vai perdendo a sua função de isolamento, aí a porta dá aquela batida, pac, aquela batida forte. E as borrachas você tem que olhar se elas não estão ressecando. Então você vai olhar a borracha, isso é um item crônico na linha da Paraty, é importante isso. Outro detalhe é vazamento de água, entrada de água por ali, que acaba indo diretamente para o pé do motorista. Então quando você for olhar, ó, essa tá com o tapete que vinha, puxa aqui o carpete e vê se tem alguma manchinha, né, um desgaste acentuado, principalmente nessa parte aqui, que é muito comum de entrar água por falta de isolamento, de borracha. Se tiver isso, significa que está infiltrando água no carro, e isso é um péssimo sinal para sua Paraty. Não tem problema de corrosão os carros dessa época, mas essa infiltração de água é extremamente comum. Outra coisa, esse ajuste aqui de altura é muito comum ele estar quebrado. Então significa que o carro teve um uso muito soviético. Ela tinha acabamento, né, lateral aqui, hoje em dia os carros nem mais têm isso, né? Mas essa alavanca é super comum estar quebrada e não é fácil de achar, principalmente uma peça original. Então tem que ficar atento nisso. O motor AP realmente tem uma fama de ser excelente, é um motor que dura a vida toda se você trocar óleo e filtro ali, né? O óleo dele não é um óleo caro, mas trocando, fazendo essa manutenção, você vai ter um carro por um bom tempo. Bom, aqui você tem no motor, é um motor AP 1.6, 8 válvulas, sem segredos, com injeção multiponto. A injeção dele, que eu tô vendo o sistema Marelli aqui em cima, velas, filtro, eu vou passar o preço dessas peças também. Mas assim, problema crônico que ele tem de motor é não ter problema crônico. O único detalhe que costuma vazar e dar muito problema é este bichinho aqui. Bomba da direção hidráulica. Esse é o reservatório. Inclusive essa daqui, eu acho que ela é muito novinha, ela já foi substituída. Ela tem problema de vazamento e tem problema na bomba da direção hidráulica também, que é o item assim mais caro desse carro. Isso é bem fatal de dar problema, é a bomba da direção, ela vaza muito, perde eficiência e dá aquele rangido lá na direção, que faz aquele nhê, quando ela tá, principalmente quando você acaba de ligar o carro, isso é super comum. Outra coisa, você vai olhar se o carro está aqui numa descida, né? Você vai olhar o fluido do freio, ele tem que estar até o máximo. Esse é o sistema de freio Varga, né? Que é o que a gente fala, sistema de freio Varga. E o que costuma desgastar bastante, aí você vai andar com o carro, você vai ver, é pastilha de freio, porque ela é mais pesada do que o Gol, é a mesma pastilha para a linha inteira. É um item barato, mas é super comum estragar a pastilha, empenar e detonar o disco. São peças baratas, mas vê se faz ruído no carro para ver se não é um problema de freio. Você não pode ficar sem freio, né? É uma peça fácil de consertar, mas tem que ficar atento que é crônico da Paraty dar esse tipo de problema. Outra coisa, claro, né, de estrutura do carro, você vai olhar se tá tudo certinho aqui, se não tem vestígio, né, do carro ter sido batido na frente, mas para quem não conhece nada de mecânica, eu sempre recomendo que é o seguinte: faça o laudo cautelar. Laudo cautelar não é laudo de transferência, é um documento mais completo, tem o histórico do carro, a estrutura dele, frente, traseira, lateral, o que bateu, o que não bateu, se tem sinistro. Qualquer lugar que faz inspeção veicular faz laudo cautelar na hora, você pode levar você mesmo fazer, não compre nenhum carro sem ter feito o laudo cautelar, isso é super importante, ó. Aqui até vou mostrar para vocês a parte aqui da Paraty. Aqui você também vai olhar, né, a parte de batida traseira, você vai olhar na estrutura
do carro, né? Se tá tudo ok, se tem vestígio de reforma aqui. E aqui também, ó, tá vendo que tá tudo certinho, tudo bem alinhado, só empoeiradinho do tempo, mas não tem vestígio de reforma, né? Aquela coisinha meio branquinha, meio cinza, vestígio de pintura. Isso significa que é um carro lacrado, como a gente diz. Essa daqui eu posso dizer que ela é lacrada de frente e de traseira também. O óleo você sempre vai olhar frio, o carro tá quente, né? Mas também se for comprar o carro, vai trocar o óleo, mas não é problema de óleo errado, porque é um óleo barato. Você pode usar aqui o óleo 2050, também se recomenda aqui já nessa época, ó, o 540, ó, marca Elion, mas também o Shell é muito bom, recomendado aí para motor AP. É uma troca de óleo e filtro, é muito barata, na faixa de R$150 você vai trocar, ou um óleo ou outro óleo, que é um pouquinho mais caro, mas é esse tipo de manutenção desse carro, é sem nenhum tipo de segredo, tá? Se ele tiver problema de alimentação, tá falhando, né? Tá dando, você sobe ou acelera bem, você repara que o motor tá falhando, geralmente é uma coisa simples, pode ser a bobina desse carro é entre 220, que é a marca Bosch ou Amarelli, ou 240, a linha da Gauss. Jogo de velas é barato também, R$110. Jogo de cabos, esses cabos aqui, os 4 cabos, são baratos também. Eu tô vendo aqui, ó, NGK, inclusive foi com a manutenção certinha, ó, as peças são novas, tá vendo? O cabo é novo, então também é tranquilo. A flauta de combustível aqui também pode ser algum item que leva a falha de combustível, às vezes é só uma limpeza. É um carro bem tranquilo de você lidar. Agora, quando você fala de direção hidráulica, essa pecinha aqui do reservatório é um pouco cara, né? Se ela tiver quebrada, o reservatório é entre 170 e 290 reais, só essa pecinha aqui. Então, às vezes é a mangueira também, você tem que ver onde é que vem o vazamento. E a bomba da direção hidráulica custa na faixa de 840 a 850 reais. Outro item comum de manutenção, se você for comprar esse carro, correia, né? Tanto a correia do alternador quanto a correia dentada do carro. Eu acho que quando você comprar o carro vale a pena trocar, é um item barato e é fácil de trocar. Falei que o freio desgasta bastante, né, na linha da Paraty, mas o custo é realmente muito barato, né? Uma pastilha de freio na Cobrec, R$90 ou 130 a Bosch, que dura um pouquinho mais de tempo. O disco custa R$300 o par dianteiro, entre 200 e 300 reais um de melhor marca. Eu iria direto na que é um pouco melhor, né? Como ela é um carro um pouco maior e um pouco mais pesado, tende a desgastar o amortecedor também. Então o amortecedor também não é nada caro e serve em muitos modelos aí da Volkswagen. Só para você ter ideia, o par dianteiro R$350, o traseiro na faixa de 500, ou então R$900, né, o jogo completo já com os batentes para deixar a suspensão bem novinha. Por essa questão do peso que eu falei para vocês, né, ela acaba tendo um pouco mais de desgaste nos seguintes itens, né? Bucha de bandeja, o par, R$40, barato. Calço de molas, R$60 o par também. Bandeja de 120 a 160 reais, é bem simples. E o coxim do motor, que eu não mostrei lá dentro para vocês, o jogo completo é R$240. Hoje em dia, os carros 3 cilindros, só para você ter uma ideia, cada coxinha é esse preço. Na Paraty é o jogo completo do motor e do câmbio, R$240. É bem barato. Super comum de dar problema é este amortecedorzinho aqui, ó. Este amortecedorzinho, quando você abre a tampa e ela começa a cair de triste, mas é uma peça barata, né? Essa aqui, ó, originalzinha ainda, ela custa R$100 cada peça dessa. Caso esteja caindo a tampa, não vai ficar com a tampa caída e compra o amortecedor novo. Olha, consumo também varia muito, muita gente pergunta, mas o consumo, tem algumas pessoas que amaciaram o motor dela mais economicamente, outras pisam mais e varia muito. Eu vejo muita opinião na internet discrepante em relação a consumo, mas na faixa de 8 km com álcool, 10 a 11 na gasolina na cidade, na estrada, é um pouquinho mais. Como é um motor aspirado, na estrada, em alta velocidade, ela tende a gastar bastante combustível, porque ela é mais pesada, com motor 1.6 de tecnologia antiga, então não é exatamente um carro econômico. Vamos dar uma voltinha de Paraty? Aqui, né, carro que fez tanto sucesso. Eu acho que a Paraty só não continuou fazendo sucesso porque na geração seguinte do Gol,
a Volkswagen acabou tirando ela de linha, né, e acabou dando mais privilégio ali para a perua, para Space Fox, baseada no Fox, que era a Suran na Argentina. Mas Volkswagen é aquele comportamento de câmbio, né, bem aqui você tá vendo, ó, um pouquinho mais para cá, o câmbio com ajuste bem justinho, aquele câmbio gostoso, a direção hidráulica que, comparando com uma elétrica de hoje em dia, é pesada, né? Mas na época a direção hidráulica realmente era nos carros mais equipados. Carro gostoso de dirigir, ela é um pouco maior, mais pesada que o Gol. Eu gosto mais do motor 1.6 do que o 1.8. 1.8 ele gasta bem mais do que o 1.6 e é só um pouquinho mais potente. Eu acho que eu iria sempre no motor 1.6. A Paraty Track Field tinha as duas opções. Ela era só um pouquinho mais alta e isso não muda muito o curso da suspensão, né? Ela era menos de 3 centímetros mais alta, então não mudava muito na dirigibilidade do carro, era bem pouca coisa, era mais para dar um efeito de carro aventureiro, né? Tinha o Fox, o Cross Fox, todo carro tinha versão Cross, versão não sei o que lá, aventureira, e a Paraty Track Field você teve na segunda geração, né? Que era na terceira, que a Volkswagen falava, e nessa daqui que era a quarta. Bem simples no perfil, é um carrinho bem completo, né? Conta-giros, mostrador de temperatura digital já, essa instrumentação azul com vermelho. Carro legal, carro principalmente barato de manter. Então a Paraty fez bastante sucesso nesse modelo aqui. E esse motor, assim, né? Um motor de 103 cavalos, mas para a época era desempenho realmente bom, um motor bem silencioso. O que faz barulho nesse carro com o passar do tempo é o acabamento plástico. Essa daqui tem 90 mil quilômetros, para um carro 2006 é muito boa, né? Bem silenciosa. E com esse molejo bem típico de carro com motor a pé, né? Você dá aquela acelerada, ele levanta a frente, né? Você dá uma freada, ele afunda a frente. Isso é típico dos carros com motor AP, que é um motor meio pesado já, né? E esse motor que tem esse curso maior dentro do carro, ele acaba fazendo um pouquinho mais de barulho. Mas ó, o rendimento dela era muito bom na época, continua sendo muito bom hoje em dia. Eu acho que a Paraty Track Field é um excelente parceiro aí para quem quer um carrinho usado hoje em dia. Tem bastante fôlego, ó. Puxa bem de terceira, quarta, mas ela tem essa característica, ó, vai frear, ela dá uma afundadinha, né? Vai acelerar, ela dá aquela empinadinha. Santana, Versalhes, toda a linha Auto Latina ali, que usava muito motor AP, tem essa mesma característica. O carro é bem gostosinho de andar, responde bem. Era o carro das famílias dos anos 2000. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui do Autos TV. Não deixa de se inscrever, de me dar o seu like, deixar o comentário se você gostou, se você não gostou, se você acha que o difícil é achar uma inteira mesmo, deixa aí nos comentários, a gente se vê em mais vídeos aqui no canal. Valeu, obrigado, até o próximo.